Olá, aqui é só um recadinho. Temos agora um canal de cortes da TV Flórida. Confira o link na descrição desse vídeo. Já está inscrito? Se ainda não, corre lá e se inscreva. Aproveite para se tornar membro do canal. Vamos para o vídeo agora. Já imaginou se você, mulher, cidadã brasileira, pudesse pegar um avião da Força Aérea Brasileira para ir a uma consulta no ginecologista? Parece piada, mas não é, porque essa tem sido a realidade da primeira-dama, Janja. E se eu te contar que, ainda por cima, isso é apenas a pontinha do iceberg? Pois é, vem comigo que eu vou contar essa história para você, começando por essa própria ida ao ginecologista. Nessa segunda-feira, 30 de junho, uma coluna do Metrópolis revelou que a primeira-dama viajou junto com Alexandre de Moraes para São Paulo no dia 13 desse mês, uma sexta-feira. A requisição do voo foi feita por Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça no governo Lula. A primeira-dama aproveitou para pegar uma carona para ir a uma consulta no ginecologista. A assessoria de Janja, que é bancada com o nosso dinheiro, afirma que a sua presença não gerou nenhum custo a mais, já que o avião faria o trajeto de qualquer forma a pedido de Lewandowski. Só que a assessoria dela não menciona que isso não deixa de ser uma regalia completamente incompatível com o fato de que Janja, segundo o próprio governo, não ocupa cargo público nem exerce função pública. Ou seja, no fim das contas, ela é como qualquer outro cidadão brasileiro, então deveria ter de pagar por suas passagens aéreas, pegar fila no aeroporto, embarcar em um voo comercial, sentar-se ao lado dos demais passageiros. A carona dada por ministros em voos da FAB não é irregular nos parâmetros da atual legislação brasileira. As vagas remanescentes podem ser ocupadas por qualquer cidadão. Mas, obviamente, um cidadão brasileiro comum não consegue pegar essa carona, porque os embarques e desembarques acontecem em espaços exclusivos para autoridades nos aeroportos ou bases aéreas. Portanto, é um privilégio, é uma regalia. Só que essa viagem ainda tem mais uma particularidade. Alexandre de Moraes, ministro do STF, e a sua esposa viajaram juntos com Janja, a esposa do presidente da República, e ainda Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça do governo Lula. No Brasil, isso é tratado como se fosse normal, mas nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte recebendo benefícios diretos e se reunindo secretamente, afinal, ninguém sabe o que se passa dentro da aeronave nessa viagem, com peças-chave do governo federal. Sim, Janja não ocupa formalmente nenhum cargo, mas nós sabemos que, na prática, ela dá as cartas em muitas questões no Palácio do Planalto. Inclusive, eu já vou falar melhor sobre isso, mas vamos por partes. Eu me refiro aqui ao seguinte: o cara que integra a corte que vai decidir, por exemplo, o recurso do governo contra a decisão do Congresso que derrubou o aumento no IOF, inclusive Moraes será o relator dessa ação, como foi definido hoje, que decide se atende ao pedido do governo de suspender as ações judiciais sobre as fraudes no INSS, que está julgando o principal adversário político do presidente da República, caso do qual Moraes também é o relator. Enfim, esse cara viaja lado a lado com representantes do governo e ninguém vê problema nisso. Pois é, só que essa viagem, como eu disse antes, é apenas a pontinha do iceberg. A falta de transparência com os gastos de Janja, de dinheiro público, e a falta de limites para esses gastos têm sido criticadas desde 2023. Em outubro daquele ano, por exemplo, o Diário do Poder já denunciava a recusa da Casa Civil em cumprir a Lei de Acesso à Informação em relação aos gastos da primeira-dama, alegando que ela não exerce função pública e não ocupa cargo público. Em janeiro desse ano de 2025, até mesmo uma organização internacional, a ONG Transparência Internacional Brasil, criticou a recusa do governo em prestar informações sobre as regalias que Janja vinha fazendo uso. Só que Lula, o marido e presidente da República, desde o início garantiu que Janja fosse blindada pelas instituições sobre as quais ele tem o controle. A Advocacia Geral da União, por exemplo, que teoricamente deveria defender a União contra qualquer um que a prejudique, é chefiada por Jorge Messias, fiel escudeiro de Lula e indicado pelo presidente ao cargo justamente para distorcer o papel da instituição. Em março de 2025, por exemplo, a AGU deu aval para o uso dos cofres públicos para bancar viagens, hospedagens, segurança e alimentação de Janja, alegando que ela exerce função de interesse público. Agora eu pergunto, você, cidadão brasileiro, está vendo seus interesses serem representados por ela?
Mas a farra não para por aí. De lá pra cá, a primeira-dama protagonizou várias outras polêmicas, como a sua ida antecipada e até hoje não explicada à Rússia, onde foi assistir até a um espetáculo de balé, ou então a sua ida a um desfile de moda em Paris durante sua viagem ao lado de Lula à França. Tudo isso, é claro, pago com o suado dinheiro do povo brasileiro. Quando não está turistando no exterior, Janja está dando as cartas no Palácio do Planalto. No final da semana passada, por exemplo, outra coluna do Metrópolis revelou que a primeira-dama despachou diretamente com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que também foi indicado por Lula para o cargo com intenções políticas por trás disso. E então chegamos novamente na AGU, Advocacia Geral da União, e a sua atuação em favor do casal presidencial, mesmo que contra a própria União. Segundo matéria do Poder 360, publicada nesse domingo, Janja e a AGU pediram à Justiça que arquive uma ação judicial que tenta impedir o uso de recursos públicos, incluindo o uso de aviões da FAB, em viagens internacionais da primeira-dama. Deixa eu simplificar aqui. Janja está, na prática, prejudicando a União ao fazer um uso indevido de recursos públicos em suas viagens. Afinal, ela não exerce função pública e não ocupa cargo público. Só que a Advocacia Geral da União, que deveria defender a União, está defendendo Janja e buscando garantir que ela possa continuar prejudicando a União. Percebe como uma carona com o avião da FAB para ir ao ginecologista é apenas a pontinha do iceberg? Pois é, só que essa história de Janja também representa apenas a pontinha do iceberg de todo o desperdício de dinheiro dos cofres públicos com coisas inúteis ou então com cunho claramente político. Nessa segunda-feira, o Estadão revelou que o governo Lula está bancando a ONG dirigida por integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o berço político de Lula, para promover feiras da esquerda livre ou então formações sobre democracia, onde, por exemplo, o impeachment de Dilma Rousseff é chamado de golpe. Segundo o Estadão, foram assinados 8 convênios desde o início do atual mandato de Lula, que totalizam 19,1 milhões de reais. Agora veja só que curioso. Lula e o PT até hoje chamam de golpe o impeachment sofrido por Dilma Rousseff. No entanto, esse processo seguiu todos os passos previstos na Constituição Federal. A única exceção em toda essa história foi o fato de que, ao contrário do que determina a legislação, Dilma Rousseff não ficou inelegível. Ou seja, a única exceção em todo esse processo foi em benefício de Dilma. Mesmo assim, Lula e os demais petistas chamam esse processo de golpe. Ao fazer isso, eles estão chamando a Câmara dos Deputados e o Senado de golpistas, pois foram essas instituições que, seguindo a competência a elas atribuída pela Constituição Federal, aprovaram o impeachment. Ao fazer isso, eles estão chamando o próprio Supremo Tribunal Federal de golpista, pois o STF negou recursos contra o rito de impeachment de Dilma e confirmou que o processo seguiu os passos legais. Só que, curiosamente, Lula e os demais petistas hoje acusam os seus adversários políticos e seus apoiadores de atentarem contra as instituições democráticas, em especial o Supremo Tribunal Federal, contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição Federal, etc. E sabe o que é pior? Esse Supremo Tribunal Federal, que é chamado de golpista por Lula e pelos petistas, dá aval a toda essa narrativa criada por eles contra os seus adversários políticos. Agora eu pergunto, a que conclusão você chega diante de tudo isso? Bom, se os interesses escusos desse pessoal ainda não ficaram claros o suficiente com todos esses fatos, as declarações de Lula em uma cerimônia realizada hoje, no início da tarde, confirmam isso de vez. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.